medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados agente federal Danilo Balas, nobre deputada Beth Saão, nobre deputado César, nobre deputado Tiago Auríquio e Edmir Chedi. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre deputado agente federal Danilo Balas. Solicito, conforme regimento, a dispensa da leitura da ata. Regimental pedir Vossa Excelência, está dispensada a leitura da ata. Temos previsto hoje a oitiva do senhor Luiz Roberto Beber, ex-funcionário da FURP e engenheiro que antecedeu o senhor Ricardo Luiz Mafuz no acompanhamento da execução do contrato da obra da Fábrica de Américo Brasiliense. Peço então ao senhor Luiz Roberto Beber para que se dirija e sente ao nosso lado direito, por gentileza. Desde já agradecemos a sua presença aqui na CPI. Senhor Luiz Roberto Beber, tem um texto a ser lido aqui, como é de praxe da casa, conforme determina a nossa legislação. Passo então a fazer a leitura com um termo de compromisso para o senhor preencher e assinar. Senhor Luiz Roberto Beber, o senhor foi convocado a comparecer a essa comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades afetas à gestão da FURP, envolvendo o caso de corrupção no contrato para a construção da fábrica de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para o fornecimento de medicamentos de alto custo. E como testemunha, com fundamento no artigo 203 e 218, ambos do Código de Processo Penal, combinados com o parágrafo 2º do artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, e artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal 1579, 18 de março de 1952. Eu passo ao senhor um termo para que o senhor possa preencher, por gentileza. Sobre a mesa, um ofício da liderança do PSD, do nobre deputado Alex de Madureira, justificando a sua ausência nessa reunião das 11 horas por motivos de outros compromissos agendados anteriormente. Da mesma forma, o nobre deputado delegado Olim também tem compromissos assumidos externos da casa, justificada a ausência dos dois senhores deputados. Sobre a mesa também um ofício do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas, Farmacêuticas, Abrasivos, Material Plástico, Tintas e Verniz de Guarulhos e Mairiporã. Passo a fazer a leitura. O Sindicato dos Trabalhadores, já nominado, entidade sindical de primeiro grau, a entidade supra, legítima representante dos trabalhadores da FURP, vem acompanhando a CPI de inquérito e consignamos que estamos bastante preocupados com o que vem sendo veiculado pela mídia quanto à intenção do governador do Estado de São Paulo e demais representantes do Estado quanto ao futuro da FURP. Desde a sua criação, a FURP tem a finalidade de ser a coluna de sustentação da política de saúde do Estado de São Paulo. Acredito que o senhor presidente também tem o conhecimento de que a FURP tem papel importante junto ao Ministério da Saúde. E afirmamos que ela, a FURP, tem plena capacidade de fabricação
como seus empregados têm competência e conhecimento técnico para dar continuidade à fabricação de medicamentos. Como dito acima, a entidade sindical está preocupada com o direcionamento que o governo do Estado está dando à FURP e, por essa razão, solicita ao ilustre presidente que nos forneça a cópia integral de todas as audiências realizadas até a presente data pela CPI. Solicita ainda que, em caráter de urgência, a designação de audiência para que os trabalhadores da FURP também sejam ouvidas por essa ilustre comissão parlamentar de inquérito. Assina o seu presidente, Antônio Silvan de Oliveira. Também sobre a mesa, um ofício de número 3.630 do GEDEC, Ministério Público, onde o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Ismânio, senhor deputado, nos termos do artigo 104, parágrafo 5º da Lei Complementar Estadual 734, de 26 de novembro de 93, caminha a Vossa Excelência o pedido de reiteração contido no ofício de número 527 de 2019, anexo do Grupo Especial de Repressão e Delitos Econômicos, GEDEC, subscrito pelo promotor de Justiça Marcelo Mendroni. O ofício do promotor de justiça Marcelo Mendroni. Senhor deputado, pelo presente, a fim de instruir os autos do procedimento em epígrafe, solicito informações atualizadas sobre o andamento das investigações realizadas no âmbito da CPI FURP, encaminhando-se a este GEDEC as respectivas cópias. Há também sobre a mesa um ofício de número 750 de 2019, do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Guarulhos. Senhor deputado, vimos através do presente informar que em sessão ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2019, o plenário desta edilidade aprovou moção de apoio número 2949/2019, de autoria dos novos vereadores Janete Pietá e professor Jesus Romildo dos Santos e Rafa Zamprônio, cuja propositura segue anexo. A continuidade do funcionamento da fábrica da FURP pelos motivos a seguir narrado. A FURP, maior fabricante público de remédio do Brasil, é indispensável para o SUS, seja impedido que as empresas farmacêuticas que sabiamente atuam de forma carteirizada subam os preços de forma descabida. Os preços dos remédios, seja fornecendo a cesta básica de remédios aos municípios menores, seja atendendo às demandas urgentes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, como ocorreu quando da epidemia de gripe suína, quando a FURP desdobrou-se para produzir medicamentos, seja nos surtos de meningite ou no controle de tuberculose. A FURP, em sua unidade de Guarulhos, garante 879 empregos diretos e centenas de outros indiretos. A dedicação e empenho de seus funcionários tem garantido um serviço de qualidade a preços competitivos. Dessa forma, desta moção de ciência, o ilustríssimo senhor governador João Dória, secretário de Saúde, doutor Henrique Guilherme Ferreira, ao presidente da CPI, Edmir Chedi, e representante dos trabalhadores, Alexander Rodrigues, e presidente da Comissão de Funcionários. O doutor Luiz Roberto aqui acaba de assinar o termo de compromisso como depoente. Como é de praxe, primeiro agradecer a presença da senhoria aqui, passar a palavra para o senhor fazer uma explanação daquilo que o senhor acha que deve ser feito em função do conhecimento que o senhor teve quando atuou no início da construção lá da fábrica de Américo Brasilense. Acho que o senhor pode contribuir muito conosco para que a gente tenha a origem da construção da fábrica até onde o senhor acompanhou e detalhes de tudo do que a CPI vem investigando aqui. Então, eu passo a palavra ao senhor. Bom dia. Se eu puder falar bem próximo ao microfone. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, demais presentes. Eu realmente fiquei 13 anos afastado da FURP, né? Somente agora tomei conhecimento do assunto em função dessa CPI, tomei o cuidado de assistir alguns depoimentos quando fui convocado e estou à disposição para esclarecer. Eu fiz uma ajuda à memória, porque realmente há muito tempo que eu estou longe da FURP, então eu anotei algumas coisas que, se vocês me permitirem, eu vou consultar.
E vou passar a relatar o início das minhas funções na FURP. Depois disso, eu creio que o objetivo é saber sobre a Américo Brasilense. Eu me coloco à disposição, dentro do possível, dentro daquilo que eu possa esclarecer, estarei à disposição dos senhores. Eu fui convidado a assumir um posto na FURP em outubro de 2003, apresentei meu currículo, fui sabatinado pelo Conselho, em seguida fui contratado no dia 1º de outubro de 2003. Imaginei a época, que foi o convite que eu fiz, que era para a construção de um laboratório farmacêutico em Américo Brasilense. Mas existiam outras atividades, bastante inclusive. Tinha 2 obras que encontravam-se paralisadas e abandonadas no próprio complexo da FURP de Guarulhos. Uma era o prédio o nome que se dava ao prédio é prédio 25, mas o prédio de fabricação de antirretrovirais, que são os medicamentos para a cura de AIDS. E o outro era a linha de produção de sólidos, que estava totalmente desativada, sucateada mesmo, estava até sem telhado. E algumas outras obras. Primeiro que não tinha funcionários, né? Eu assumi a assistência técnica de engenharia da FURP, tinha 2 contratados da Uniemp, 2 profissionais da área de engenharia, terceirizados, e 3 estagiários que a FURP me cedeu, 2 da área de arquitetura e um estagiário da área de secretariado. E assim nós começamos o trabalho. O primeiro trabalho foi cancelar todas as licitações das obras paralisadas, que estavam abandonadas. Fizemos uma nova licitação para Sólidos 2, concluímos o laboratório de Sólidos 2, e logo após foi o período recorde da FURP. Após a conclusão de Sólidos 2, a FURP começou a produzir 2,5 bilhões de unidades farmacêuticas ano, com uma única fábrica. Hoje tem 3 fábricas, né, a de sólidos, a de antirretrovirais e a da América, e produz 500 mil, se não me engano, pelo menos pelas notícias que eu li. Então, aquele ano foi o recorde. Depois dessa fábrica, tive um pouco de dificuldade de colocar em ordem a fábrica de antirretrovirais, porque ela tinha recursos do governo federal, do Ministério da Saúde, e foi levada a bom termo. E também licitamos, e quando eu saí ainda estava em construção a fábrica de antirretrovirais. Além dessas outras construções menores, a iluminação de todo o complexo, porque tinha período de trabalho noturno e não tinha iluminação, pátio de estacionamento, enfim, outras obras, a estação de tratamento de efluentes, que também, quando eu saí, ainda estava em construção. Agora, de Américo Brasilense, eu aguardo as perguntas, mas só para antecipar. Quando eu cheguei, existia o projeto de obra civil da construção da fábrica. Projeto de arquitetura e engenharia. Não existia o projeto. Existia o projeto conceitual feito pela Farmaplan, que define o conceito da fábrica, como vai ser a linha de produção da fábrica, e o projeto de engenharia. Não existia o projeto mais complexo, que era o de sistemas farmacêuticos e o de utilidades, né? Todas as utilidades ainda não existiam um projeto. O projeto de hidráulica, elétrica, gases, vapor, enfim, todo ar-condicionado, principalmente, que acho que é o ponto crítico de um laboratório farmacêutico, é o ar-condicionado. Enfim, esses projetos tinham de ser desenvolvidos. Então, estrategicamente se definiu colocar em licitação a primeira etapa, que é construir o prédio, e a etapa seguinte, que era as linhas de produção farmacêutica, seria desenvolvido o projeto durante a construção da primeira etapa e depois licitado a segunda. Assim foi feito, sem maiores intercorrências, né? A primeira etapa foi licitada por preço base CPUS 23 milhões, a empresa que ganhou por 16, executou de uma maneira satisfatória dentro do prazo, sem problema nenhum. E foi no período que foi desenvolvidos os demais projetos e colocado em licitação. A fase de
da segunda etapa, que, deixa eu fazer um parênteses, a segunda etapa é turnkey. Na verdade, não foi 125 milhões de obras. Ela era chave na mão. Então, todos os sistemas farmacêuticos, tudo já estavam nessa etapa e a fábrica seria entregue para começar a produzir. Então, essa etapa, acho que a previsão, se não me engano, era de 13 meses, a licitação foi concluída em novembro de 2005 e foi dado início, o vencedor foi o consórcio, foi dado início às obras em novembro de 2005, com previsão de conclusão de 13 meses. Desses 125 milhões, praticamente metade não era um dinheiro que ia para a empreiteira. Metade era a aquisição dos sistemas farmacêuticos, quase todos eles importados, né, fabricados em países que têm tecnologia, Suíça, Alemanha, Itália, acho que na França também. E esses equipamentos eram pagos direto pela FURP. Né, não passavam pela empreiteira, eram feitas cartas de crédito, à medida que os equipamentos chegavam, era feita a carta de crédito, a FURP pagava em nome dela, e depois até explico por que era pago em nome da FURP. Então, metade desse valor, praticamente, era a FURP quem adquiria direto dos fornecedores, que a maior parte eram internacionais. Falei sobre o meu currículo, a minha profissão, se os senhores tiverem interesse. Eu sou um funcionário de carreira da Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. Me afastei por 2 períodos, um deles para trabalhar no Ministério da Fazenda, ainda na administração do presidente Itamar Franco, e a outra para trabalhar na FURP. Depois aposentei, fiquei um tempo parado, agora voltei à atividade. Estou fazendo tenho uma equipe que está construindo um hospital, já termina o mês que vem, o segundo começa dentro de alguns meses, e mais algumas obras, mas essa acho que é a última atividade profissional minha. Estou encerrando a carreira. Sou engenheiro civil. No Ministério, todas as minhas passagens, tanto pela Prefeitura, Ministério da Fazenda, a FURP e agora na UGP do BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sempre voltada à gestão de obra pública. Muito bem, agradecer suas considerações iniciais. Passo então a palavra ao nome da deputada Beth Saão, que já se inscreveu pelo tempo regimental. Bem, agradecer a presença do senhor Luiz Roberto. Então, o seu cargo hoje na prefeitura é um cargo, já não é mais um cargo de funcionário concursado, mas o senhor está como nomeado, porque o senhor se aposentou já. Eu me aposentei, eu voltei agora há pouco tempo. O senhor voltou agora na administração do prefeito Orlando Mourão. Isso, mas não no começo. Voltei em março de 2017. Existe um programa que é um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a área de saúde, então eu trabalho na área de saúde. Mas o senhor trabalha na área de construção, é isso? Construção. Está sendo construído lá um... Não é só construção, na verdade eu sou coordenador de todo o projeto. Esse projeto inclui construção, inclui área de TI, e inclui a área de saúde. Também tem uma boa fatia desse financiamento do BID voltado para a área de saúde, e eu coordeno essa área toda também. É um hospital que está sendo construído? Não só um hospital, nós estamos concluímos um CAPES de 1.000 metros quadrados, é Centro de Apoio Psicossocial. Estamos na metade da construção de um segundo CAPES. Nós construímos, agora termina daqui 30 dias, um hospital de 23.000 metros quadrados, que por sinal passou uma matéria sobre ele no Fantástico, quando teve aquele incêndio do Hospital do Rio de Janeiro, que o Fantástico fez uma matéria no hospital em função do tipo de prevenção de incêndio que nós estamos adotando lá. Estamos começando o Hospital da Mulher, creio que a licitação dentro de 30, 60 dias vai ser colocado na rua.
E outras atividades. Da área de saúde, nós estamos desenvolvendo linhas de cuidado de diabetes, hipertensão. Mas o senhor é engenheiro? Eu sou engenheiro, mas coordeno a equipe toda. Ah, sim. O senhor, quando o senhor foi trabalhar na FURP, o senhor ficou de 2003 a 2007? Isso, eu saí praticamente Para em janeiro. eu compreender, o senhor Pois era não. funcionário... Não, já estava afastado da prefeitura. Afastado e aposentado? Não, desculpa. Eu estava na prefeitura em cargo comissionado, fui convidado pelo Dr. Edson Nakazone a ir para a FURP, o Edson Nakazone era o superintendente. E como é que era a sua relação com ele? O senhor já o conhecia? O Edson, sim, ele foi secretário de saúde quando eu fui secretário de obras, secretário de habitação, secretário de meio ambiente. Lá em São Bernardo? Em São Bernardo. Ele foi secretário de saúde em São Bernardo? Em São Bernardo. Eu construí um hospital na época, minha equipe construiu um hospital na época, que ele era secretário de saúde e eu secretário de obras. Quem que era o prefeito na época ainda? Só para... Maurício Soares. Maurício Soares. PT. Desculpa, da época ele não era do PT, ele era do PSB. Do PSB. E o senhor trabalhava, antes disso, então o senhor trabalhava na prefeitura? Isso. Na prefeitura. Isso. O senhor também deixou a prefeitura para trabalhar no Ministério da Fazenda. Da Fazenda. Quanto tempo o senhor ficou no Ministério da Fazenda? Acho que 1 ano e pouco. Eu fui convidado pelo colega de vocês, que foi deputado aqui, Fernando Lessa. Ele era delegado administrativo do Ministério da Fazenda para o estado de São Paulo. Tinha umas obras também que ele queria concluir, eu fui para lá para fazer as obras. Tá. O Nakazone também voltou para a Prefeitura de São Bernardo. Vocês retornaram toda a antiga atividade. Isso. E hoje ele é o secretário adjunto de saúde. Ele é secretário adjunto de saúde. Uhum. Vocês têm amigos, têm relações profissionais? A relação é de amizade, é profissional? Como é que... Olha... para ele ir para a FURP. A relação... E convidá-lo é porque deve ter uma relação já mais sólida. A relação... Né? À época era profissional, né? Quando ele era secretário de saúde, eu construí o hospital, o HMU, né? O Hospital Municipal Universitário. Passou a ser uma relação de amizade posteriormente, depois que eu trabalhei na FURP também, depois disso. Não foi ele que me convidou para voltar para a prefeitura agora, e sim o secretário de saúde, que é o Dr. Geraldo Repper Sudbeny. Fui convidado pelo secretário de saúde, fiz uma entrevista com ele, apresentei meu currículo, eles avaliaram e eu assumi o posto de gestor do contrato do BID. E o Vitor Hugo Travasso, o senhor conhece? Não, nunca teve relação com ele, nem relação profissional, nada. Não sei nem onde trabalha, se é da prefeitura, o que é. Agora, o senhor disse que teve participação na construção dessa fábrica, etc., né? É Farmaplan que o senhor disse? Olha, quando eu cheguei, esse projeto já estava pronto. É um projeto conceitual, né? É o projeto só de quantas linhas de produção vai ter de sólidos, quantas de injetáveis, quantas de líquidos, e só o conceito da fábrica. Esse estava pronto. Tinha uma firma de Minas Gerais, que eu não lembro o nome, que estava fazendo os projetos de engenharia, que é o de arquitetura e de engenharia. Esse estava na fase final. Essa firma de Minas Gerais havia sido contratada pela FURP? É isso? Sim, para fazer o projeto da FURP Américo Brasilense. FURP Américo Brasilense. Falando em Américo Brasilense, o senhor consegue me explicar qual foi, talvez o senhor tenha sensibilidade para isso, qual foi o que motivou o governo do Estado, na época, a escolher uma cidade tão distante assim de Guarulhos para fazer uma segunda fábrica? Quer dizer, o senhor mesmo disse que quando o senhor chegou na FURP, tinha umas áreas que estavam desativadas, outras estavam mais abandonadas. Vocês conseguiram recuperar essas áreas? Todas elas. E com franqueza e com sinceridade, no fundo do seu coração, o senhor acha que havia necessidade de construir a fábrica em Guarulhos? Olha, em Américo Brasileiro? De Américo. Primeira resposta, né? O porquê Américo, talvez, eu desconheço, porque até o projeto de engenharia já estava pronto quando eu cheguei, né? Praticamente pronto. Mas talvez lá, porque... E esse projeto de engenharia, desculpe me interrompê-lo, mas apenas para o senhor já ir respondendo também. Esse projeto de engenharia que já estava pronto foi feito na gestão anterior à do Nakazone. E quem era o gestor anterior? O senhor se lembra?
Acho que era Mercadante o sobrenome dele, mas não lembro o primeiro nome. Eu não lembro o primeiro nome. Quer dizer, já tinha essa decisão política? Isso, da construção da fábrica. Por que Américo Brasilense? Ali tem um hospital que é da década de 40, que era um hospital construído, acho que foram construídos uns 3 ou 4 do mesmo modo, do mesmo padrão, para atender tuberculose. Como praticamente a doença foi extinta, aquele hospital ficou desativado um tempo. Hoje ele foi revitalizado, está em funcionamento para outra, obviamente, especialidade. Mas o terreno era muito grande. Só a área que ficou para a FURP ali era praticamente 250 mil metros quadrados. A FURP Guarulhos não tem essa área. Então, talvez a escolha daquele local foi em função do terreno disponível. Né? Talvez, eu não posso dizer... Isso respondendo porque Américo Brasilense. Agora, se tinha necessidade ou não da fábrica, eu realmente não posso responder. Mas o senhor não tem uma opinião própria sobre isso? Olha, na época que nós estivemos lá, foi bastante gratificante o fato de você passar a produzir 2,5 bilhões de unidades farmacêuticas. Nós criamos as farmácias dose certa, 21 farmácias nas estações do metrô, da CPTM, da MTU, em hospitais. Então, você passava a distribuir, inclusive, nas estações de metrô. Isso é gratificante. Realmente, a iniciativa era boa. Depois que aconteceu, depois que eu saí, eu desconheço. Até desconhecia a PPP. Mas esses 2,5 bilhões de produzidos, né, de medicamentos, é isso? Isso. Era da FURP de Guarulhos. Só a fábrica... Só a fábrica de sólidos. Sem contar antirretrovirais e sem, obviamente... Se contar, esse número aumenta muito mais. Não, porque as fábricas não estavam operando. Quando nós inauguramos Sólidos 2, que nós chamávamos tecnicamente Sólidos 2, que passou a produzir, aquele ano, acho que foi 2005, produziu 2,5 bilhões de unidades farmacêuticas ano. Na sua opinião, uma quantia bastante... Não, foi o recorde da fábrica, nunca produziu tanto. Não tendo nenhum resquício de que a fábrica estaria ociosa, na sua opinião. Não, aquele ano ela foi superavitária, inclusive. Tá. Quer dizer, é possível, pelo menos naquele momento era possível que a fábrica fosse superavitária. Na opinião do senhor, mesmo o senhor estando de fora, por que na opinião do senhor, essa fábrica deixou de ser superavitária? Como eu falei anteriormente, eu desconheço o que foi feito depois. A PPP eu desconheço totalmente. Mas, o senhor Luiz Roberto, o senhor acha que a construção da fábrica de Américo Brasilense competiu para poder promover um déficit na fábrica de Guarulhos? Ela foi construída para produzir medicamentos. Porque aqui mesmo na sua fala, o senhor disse o seguinte, que esse repasse aqui de 120 milhões... Era a FURP que pagava, né? Não. Da construção não. Ou metade dele? Na aquisição, não. O senhor falou que da aquisição da parte farmacêutica, né? O que acontece é o seguinte, tem equipamentos que são bastante sofisticados, bastante complexos. Inclusive, eles são construídos de acordo com a necessidade do cliente. Né? Estes equipamentos... eles eram pagos direto pela FURP, tinha um motivo para ser pago. A FURP, desses 125 milhões, ela não pagava direto à empreiteira tudo. Os equipamentos farmacêuticos eram comprados por desenvolvimento de detalhes pelo consórcio, só que quem pagava era a FURP. Por que era a FURP que pagava? Tem isenção de impostos. Então, isso saía mais barato para o Estado. Então, nós mesmos comprávamos. Inclusive, esse foi meu primeiro embate com o consórcio. Porque o consórcio, depois de assinado o contrato, de começar a obra, ele queria importar os produtos e nós não admitimos isso. Obviamente, ouvido o departamento jurídico da FURP, todos os departamentos financeiros, nós não admitimos isso porque a FURP adquirindo, primeiro, os entraves de importação seriam menores. E segundo, porque nós evitaríamos de pagar impostos. Todos os impostos... E eles foram adquiridos, então, pela FURP? Sim, sim. Então, essa queda de braço, vocês acabaram levando a melhor.
A partir de que demanda a fábrica de Américo Brasiliense foi executado o projeto executivo? Qual foi a demanda que motivou isso? Né? Se o senhor teve acesso aos produtos que seriam produzidos para fazer o dimensionamento da fábrica? E por que o projeto executivo foi feito com a área de produção no andar superior e a área administrativa no piso térreo, sendo que esta concepção encareceria o projeto em função de se ter que estabelecer pisos mais robustos? Claro, como sempre, você faz um prédio, você vai ter que gastar mais. O senhor conhece algum projeto farmacêutico desta forma? E o projeto de climatização, por exemplo, é superestimado e esta concepção custou o dobro do valor. O senhor chegou a verificar isso? E também, já emendando uma outra questão, se o senhor visitava as obras com frequência e quem, porventura, acompanhava o senhor nessas visitas, caso o senhor fizesse isso? Bom, o desenvolvimento do projeto farmacêutico, ele é desenvolvido por empresa especializada em conjunto com o fabricante do equipamento, né? Ele obedece a certas características, inclusive de fabricação do medicamento, o princípio ativo que é utilizado e tudo mais. Com relação à produção ser no andar superior, o projeto conceitual estava pronto, da Farmaplan, uma empresa especializada. Eu creio que a gente não entra nesse tipo de detalhe, são tantos profissionais especialistas que são contratados e que desenvolvem os projetos, que você recebe o projeto como bom, né? E a Farmaplan é especializada em laboratórios farmacêuticos, desenvolveu um projeto, eu sou gestor de uma obra, eu estou lá, recebo um projeto, é analisado, todas as análises eram feitas pelo Departamento Técnico Farmacêutico da FURP, todos. O governo contratou a FURP ou o governo que contratou a Farmaplan? Não, a Farmaplan deve ter sido, foi anterior à minha chegada. A Farmaplan deve ter sido contratada pela FURP. A FURP tinha um contrato com a Uniemp. A Uniemp prestava serviço para a FURP, porque ela não tinha corpo técnico. E depois que eu cheguei realmente, quando as coisas começaram a acontecer na construção de sólidos do prédio de antirretrovirais de Américo Brasiliense, a equipe foi reforçada. O senhor chegou reforçada. Depois de contratada a Uniemp? Sim. E como é que uma empresa pode ser contratada se ela não tem corpo técnico para prestar aquele serviço especializado que ela é contratada para prestar? Jesus. Isso foi, o contrato foi feito, obviamente, seguindo todos os rituais legais, né? Jurídico, comissão de licitações. Eu não saberia responder, porque a Uniemp não tem corpo técnico. Universidade, EMP empresa, é uma união de empresa e universidade para prestar serviço para o setor público e também para a iniciativa privada. Eles montam uma empresa, eles terceirizam esse serviço. É uma ONG, né, se eu não me engano. Eu só sei dizer que é uma fundação. Eu só sei dizer que foi um serviço que eu não reprovo o serviço que foi prestado. A Uniemp, enquanto eu, gestor da obra, prestava um serviço que não deixou a desejar. Mas, serviço Luiz técnico. Roberto, o senhor não acha que encareceu o fato de fazer todas essas triangulações? Não. Contrata uma empresa, essa empresa contrata outra empresa? Não. A Uniemp ela não tem nem corpo técnico, não encareceu, não. Mas então, por que contrata? É isso, só que a gente não conta. Tem algumas coisas que acontecem. Eu quando cheguei, a Uniemp já prestava. Não é o responsável por tudo isso que a gente está investigando e nem queremos aqui atribuir ao senhor esse problema. Mas é que, às vezes, a gente chega a algumas conclusões aqui nas oitivas que nós estamos fazendo já há meses que nos deixa perplexos. Quer dizer, algumas atitudes tomadas que a gente tenta compreender, mas é difícil compreender, porque não tem razão de ser, né? Bom, o senhor sabe dizer quanto custou a primeira fase da obra? Consta que a MPD Engenharia Limitada, num contrato de R$ 15.432.473, o primeiro aditivo foi de R$ 2.843.761, elevando a obra para 18.276, esse início, e o segundo aditivo de 1.465.680, o que também
sobrepôs um preço de R$ 19.741.915. Porém, em documento assinado pelo senhor Ricardo de Lima e Silva, não sei se o senhor chegou a conhecê-lo, datado de 30 de setembro, o senhor já tinha saído, de 2019, consta como valor R$ 21.531.250. O senhor saberia explicar a diferença de quase esses R$ 2 milhões e o que foi efetivamente o gasto nessa primeira fase do valor da Américo Brasileiro? Porque parece que o senhor falou algo em torno de... A licitação ela foi levada, a obra foi levada à licitação por 23 milhões. A empresa, que é a MPD Engenharia, ganhou com... acho que 15 milhões, desculpa, a deputada citou o valor. 15 milhões 400... Aproximadamente 16 milhões. Isso. Depois disso, obviamente eu não me lembro de detalhes dos aditamentos. Eu me lembro de um deles, porque eu consegui resgatar um resumo aqui, de que foi uma canalização de um córrego que nós tínhamos... divisa do imóvel, que o córrego tinha ali uma curva e nos dias de enchente ele ia assoreando a margem da FURP, estava chegando perto do poço artesiano, precisava fazer um muro de gabiões ou a retificação do canal. Nós conseguimos todas as aprovações legais junto ao Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e assim foi feito. Esse eu lembro que foi um dos aditamentos. O outro eu não lembro, mas obviamente tudo isso é feito com um rito legal, passado por comissão jurídica e tudo mais, né? Eu trouxe, inclusive, para que se tenha assim, maior clareza do que foi a primeira etapa, eu tinha um resumo guardado comigo da primeira etapa, um relatório fotográfico e todos os trabalhos que foram feitos nessa primeira etapa, que a gente não ficava só preocupado com a construção do prédio. Todas as aprovações legais foram feitas nesse período. Prefeitura, Bombeiro, DPRN, Sabesp, concessionária de energia elétrica, enfim, todos os projetos legais foram feitos nesse período, todos os projetos legais foram desenvolvidos pela Uniemp, não foi só a fiscalização da obra, também foram desenvolvidos os projetos, e os projetos das utilidades também. Então, todo esse trabalho foi simultâneo à execução da primeira etapa da obra. Tá. O senhor... Acabou meu tempo? Não, senhora. A senhora vai concluir. Eu só estou registrando a entrega desse relatório de desenvolvimento que ele passa a CPI e depois dou conhecimento aos senhores. Vamos tirar uma cópia e devolver o senhor saiu junto com... O senhor saiu um dia antes do... O senhor saiu quando? Em que data exatamente de 2007? O senhor lembra? O senhor pediu para sair ou o senhor foi exonerado? Não, fui exonerado. Quando o doutor Edson Nakazone saiu, assumiu o doutor Ricardo Oliva. O doutor Ricardo Oliva me chamou e dispensou meus trabalhos. Ah, tá. O senhor não sabe as razões, quer dizer, ele trouxe o motivo, ele trocou. O motivo da exoneração? Não, não sei, só trocou. Eu me pus à disposição, porque tinha 3 obras em andamento. Me pus à disposição para que, se tivesse alguma dúvida quanto ao trabalho que eu estava realizando, porque, além do prédio Américo Brasilense, do laboratório, que era grande, tinha a fábrica de antirretrovirais, que era extremamente complexa, e a estação de tratamento de efluentes. É que me parece, salvo engano, quando veio aqui o doutor Afonso, ele disse que houve um desentendimento seu com a empresa. Teve isso ou não? Alguns. O senhor pode citar quais eram? Na verdade, a empresa, quando ganha uma licitação e se contenta com a margem de lucro que está estipulada, que ela ofereceu, tudo bem. Quando ela quer ter mais lucro, ela procura defeito no contrato, procura defeito principalmente no projeto. Começa por defeito no projeto. É no projeto conceitual, é no projeto básico, é no projeto executivo e tudo mais, para conseguir aditamentos. Eu tive vários embates, alguns deles bastante complicados, né? Cito alguns, se for o caso. Eu queria que o senhor citasse. O primeiro deles foi, na licitação, constou que o preço, obviamente, em licitação tem de ser em real.
Só que nós colocamos na licitação para que não houvesse prejuízo ou para a FURP ou para a empresa que ganhasse a licitação, que haveria a conversão da moeda, que normalmente era euro, para o real, na internalização dos equipamentos. Ou seja, no dia que o equipamento desce do Porto de Santos, tem a carta de crédito... Era o valor daquele momento. Aí transformava em real. Aí ninguém teria prejuízo. Os licitantes concordaram com isso, porque participaram da licitação. Concordaram com isso. Só que, infelizmente para eles e felizmente para a FURP, de novembro a maio, que começaram a importação dos equipamentos, o real valorizou 13%. E o primeiro embate foi exatamente esse. Eles contrataram um escritório de advocacia porque eles queriam que usasse o preço da licitação e não o preço da data da internalização, que era 13% mais baixo. O senhor não concordou com isso? Ouvido, obviamente, departamento jurídico, tudo mais, mas não concordamos. Esse foi o primeiro caso que causou um pouquinho de estresse. E o segundo? Tá? Claro. Sistema de ar-condicionado, que é... Até houve comentário que era caro. O sistema de ar-condicionado é extremamente complexo. O sistema de ar-condicionado de um laboratório farmacêutico, ele controla não só o conforto térmico, ele controla a umidade, pressão, tudo mais. Existe cascata de pressão entre uma sala e outra, porque se num acidente uma determinada porta abre, ela não pode contaminar outro ambiente. Só para se ter uma ideia, a pureza do ar dentro de uma sala limpa é 10.000 vezes maior do que um centro cirúrgico de hospital. Então, é muito complexa e poucas empresas sabem trabalhar em ar-condicionado de laboratório farmacêutico, dentro de salas limpas. São filtros extremamente minuciosos, complexos e tudo mais. E a empreiteira ganhou a licitação, ela sabia o que tinha de fazer, tinha um preço compatível à dificuldade daquele item, né, que era o ar-condicionado. E ela contratou uma empresa que não tinha condições. E a Uniemp, porque eu tinha técnicos especialistas, eu sou um engenheiro civil, mas eu não tenho conhecimento de todas as atividades de engenharia. Eu contratava os técnicos para a área específica que eu estava necessitando à época. E aquela empresa tinha sido rejeitada, o consórcio insistiu muito. Depois disso, eles tiraram essa empresa, trouxeram uma outra que foi mais lastimável ainda. Essa segunda empresa foi terrível. E em novembro, se eu não me engano, essa segunda empresa levantou acampamento, pegou as coisas dela e foi embora. Então, o ar-condicionado, não por culpa da FURP, mas por culpa da empreiteira, do consórcio, ele teve um pouquinho de problema. O terceiro caso eu até citei aqui, que foi o caso da importação dos equipamentos, que o consórcio queria importar os equipamentos e a FURP bateu o pé em importar direto, por questões óbvias, né? Ah. Nós tínhamos isenção de impostos. E o quarto e último foi o que me deu mais problemas, que nós recebíamos as especificações dos sistemas farmacêuticos, e eu tinha um consultor que era da Unicamp. Esse consultor era especialista, né, nos sistemas farmacêuticos. E eram pilhas de documentos absurdas que vinham dos fornecedores e o consórcio encaminhava para a gente analisar e aprovar esses sistemas farmacêuticos. E houve a rejeição uma vez, porque nós percebemos que existiam inconsistências. Depois de muita análise, de muito trabalho, Armando Ciuffi, o nome do técnico da Uniemp, da Unicamp, que nos dava assessoria. Depois de muito trabalho do seu Armando e de toda a equipe da FURP, os farmacêuticos da FURP, por sinal, muito competentes, pessoas de carreira
Faculdade de Farmácia da USP, que trabalham na FURP, pessoas muito competentes, rejeitaram o trabalho, nós devolvemos para o consórcio, e o consórcio mandou com os mesmos ou até com alguns itens a mais que seriam rejeitados. Aí eu perdi um pouco a paciência e, baseado no que prevê o contrato, eu pedi a substituição do gerente da obra. E o senhor foi atendido? É, condição de contrato, 48 horas. Aí eu pedi a substituição, realmente estremeceu um pouco. Mas nada que fosse além do relacionamento profissional. Não tinha o porquê. Até porque eu registrava tudo em ata, ofício, não tinha nada feito fora dos meios normais. E a demissão do senhor foi depois que o senhor pediu... Desculpa, a deputada me perguntou também se eu ia. Todas as semanas eu ia para Américo Brasilense, eu saía daqui normalmente numa quarta-feira, às 5 da manhã, chegava antes das 8 lá e ficava até outro dia à tarde e voltava. A demissão do senhor, ela se deu após o senhor pedir essa substituição especificamente? A substituição. Ou foi, na sua opinião, um conjunto de ações que o senhor teve, entre elas esses essas 4 ações foram as principais. Eu acho que realmente ficou assim um tanto quanto insustentável. Depois disso, isso acho que aconteceu em setembro, se não me engano, agosto, setembro. Depois disso, eu fui substituído. Em dezembro, acho que chegou uma FUS, ou em janeiro. Em janeiro chegou uma FUS. Foi meu substituto. A minha última questão. O senhor tem uma relação com o senhor João Batista Rizek, que era assessor? Somente profissional. Ele me chamou algumas vezes na secretaria para discutir, enfim, os assuntos da FURP, porque ele era o assessor do Dr. Barradas, e ele quem passava os recursos, só em reuniões de trabalho. Mas alguma vez ele contradisse aquilo que o senhor estava tentando desenvolver lá na... Existiam alguns embates técnicos. O senhor lembra de alguns? Não, era só questão do desenvolvimento da obra, enfim. Inclusive, uma vez teve a visita me foge o nome, mas era uma pessoa que trabalhava com ele de surpresa, porque eu fui para o Américo Brasilense, cheguei lá, tinha a pessoa, é o direito que eles têm de fiscalizar e tudo mais, estava lá para fiscalizar, sem problema nenhum. E, por fim mesmo, já conversamos sobre isso. O senhor conhece o Damião do Amaral? Conheço. Conhece? Qual a atuação? Ele teve alguma atuação específica durante a execução da quando obra? ele entrou, praticamente eu estava saindo. Ele só cuidava, ele era da área administrativa, só das cartas de crédito. Eu o conheço bem porque agora ele trabalha comigo. Ele voltou para... Não, ele voltou não, ele nunca tinha sido. São Bernardo? Ele nunca tinha sido. Em São Bernardo? Ele está em São Bernardo. Aliás, vários também estão em São Bernardo, né? Teve alguma participação na ocasião sua da Prefeitura de São Bernardo em relação à escolha da FURP? Não, nenhuma. Pessoas da FURP? Não, nenhuma. O que tinha era realmente o Dr. Edson Nakazone, que foi secretário de saúde de São Bernardo, me conhecia meu trabalho e me convidou para ir para lá. E agora todos voltaram para a Prefeitura? Não, todos não. Eu quando montei a equipe... também voltou? Ele é secretário adjunto. Ele é de carreira da Prefeitura de São Bernardo. É de carreira. Eu, na verdade, estava precisando de um financeiro, administrativo e financeiro, para compor a equipe da UGP. E como o Damião conhece muito, estava disponível no mercado, eu convidei, ele aceitou, obviamente, seguiu os ritos de contratação normal. E ele trabalha com o senhor agora? Hoje não mais. Não? Não, foi promovido. Saiu da nossa equipe da UGP. A nossa equipe é composta de 10 funcionários, todos eles extremamente técnicos, não tem nenhum com envolvimento político. Alguns eu que escolhi foram selecionados porque realmente desenvolvem o trabalho dentro da área específica de cada um deles. Da área de saúde, da área de tecnologia da informação, da área de engenharia e da área financeira e administrativa. Ok, muito obrigada. Pois não. Obrigada, presidente. Bom, passa a palavra. Inscrito, novo deputado, agente federal Danilo Balas, pelo tempo regimental. Presidente, é engraçado que temos servidores à época que trabalharam na FURP, ou em Américo, ou em Guarulhos,
alguns estão em São Bernardo e outros estão no Butantã, né? Então, se reencontrando aí para exercer o trabalho. Senhor Luiz Roberto Beber, o senhor acha que havia necessidade da contratação da Uniemp, uma vez que ela não tinha corpo técnico, como o senhor mesmo disse? Olha, eu desconheço assim a forma, porque quando eu cheguei, como eu disse, a Uniemp já estava lá, prestava serviço, tinha técnicos, tinham 2 profissionais à época, e à medida que eu fui precisando, ela foi compondo a equipe com técnicos bastante específicos de cada área, de acordo com a necessidade. Então, não havia o porquê trocar depois do projeto em andamento, não vou dizer da obra, mas do projeto como um todo, né? Ela já tinha acompanhado o projeto conceitual, tinha acompanhado o projeto de engenharia, que eu não estava lá, né? E continuou. O senhor foi exonerado, segundo uma sindicância da FURP em 2007, após alguns conflitos com o consórcio responsável pela obra da fábrica. Insisto, o senhor, que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que as reivindicações que eles fizeram eu não achava pertinentes, não dei provimento a elas e isso gerou um mal-estar. Isso com um consórcio, né, independente da minha exoneração, quem me exonerou não foi o consórcio, veio uma pessoa para o meu lugar e eu simplesmente saí. Você não tinha o porquê, né? O que o senhor pode nos falar sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato como um todo? O que o senhor tem como engenheiro a dizer sobre isso? Eu não vi porque foi feito após a minha saída, eu não tenho conhecimento, né? O pouco que eu li a respeito, se foi em função de atraso de recursos, até a época que eu estava não havia. A Secretaria de Saúde repassava os recursos necessários à obra. As cartas de crédito, realmente, elas sofreram um pouquinho de atraso na minha época, mas nada significativo. Também consta, em algumas matérias que eu li, que as cartas de crédito atrasaram. Existe uma burocracia grande para importação, para desembaraço, e não sei se foi esse o motivo. Só posso afirmar uma coisa. Motivado pelo período que eu estava lá por atrasos de responsabilidade da FURP, não, senhor. Pode ser de responsabilidade do consórcio, da FURP, não. Como engenheiro, o valor final da obra, o senhor acredita que eram necessárias, todos os aditivos eram necessários, todos os que foram feitos? Ou... Olha, eu não sei os aditivos que foram feitos posteriores, né? Nós fizemos um, que eu lembro, me parece, desculpa, mas aí, como se as coisas foram só de correção de rumo, eu vou desconhecer na minha época. Um aditivo que foi feito na minha época, e eu sei de detalhes, porque eu achei um relatório, foi de uma visita que nós fizemos aos fabricantes dos equipamentos. Nós fizemos essa visita, acompanhado de técnicos da área farmacêutica, para escolher os sistemas farmacêuticos que atingiriam melhor as necessidades da FURP, que iam suprir melhor as necessidades. Destes sistemas farmacêuticos, que eram 10, nós conseguimos desconto de uma boa parte deles. Alguns foi mantido o preço que estava previsto, alguns nós conseguimos desconto, e um deles o preço ficou bem mais alto. Por que ficou bem mais alto? Foi trocado o sistema de purificação de água. Era, segundo as frases do pessoal especialista na área farmacêutica, era o equipamento dos sonhos dele, era o sistema de tratamento por osmose reversa. Então, como nós tínhamos conseguido um bom desconto nos demais sistemas, nós jogamos, isso eu trouxe até a tabela aqui de toda a visita, inclusive fotográfica e tudo mais. Esse eu lembro que foi feito um aditamento. Se teve outros na minha época, devem ter sido insignificantes, porque sequer eu lembro deles. O que tem de curioso nesse relato de
equilíbrio, em função de atraso da obra, por culpa da primeira etapa ali que eu estava presente, é o seguinte: quando você faz um aditamento, você corrige o cronograma. Se esse aditamento tem impacto no prazo de execução da obra, você adita o prazo também. E o consórcio declarou que não haveria necessidade de aditar o prazo. Então, realmente é contraditório. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nobre deputado César. Chegou minha vez. Bom dia, senhor Luiz. Bom dia, deputado. Eu ouvi atentamente aí o que o senhor nos mostrou da FURP aí. Mas todos que vêm aqui mostram o que o senhor mostrou aí, viu? Todos vêm com esse conhecimento básico que o senhor teve aí conosco hoje. O senhor, quando assumiu a FURP, lá o senhor estava na prefeitura de São Bernardo do Campo e era comissionado. Aí o senhor se exonerou e foi para a FURP. Lá na FURP, quem o contratou? O Conselho. Eu fui sabatinado pelo Conselho. Sim, mas quem era acima do senhor? O doutor Edson Nakazone, que era o superintendente, como eu já disse, era secretário de Saúde de São Bernardo no período em que eu fui secretário de Obras e construí um hospital para a Secretaria de Saúde. Então ele me conhecia meu trabalho profissional. Como ele foi para a FURP, uns meses depois, eu não consigo precisar quantos, uns meses depois que ele estava lá, ele me convidou para ir para lá em função dessas obras que tinha a FURP e paralisadas, o prédio de sólidos está paralisado, o prédio de antirretrovirais estava paralisado e a Américo Brasilense estava naquele impasse que não saía do projeto. Ele me convidou para ir e eu aceitei o desafio. Quando o doutor Edson caiu, o senhor caiu junto? Acho que uns dias depois. Dia depois. Foi só o período de eu passar o serviço para o Mafuz. O Mafuz, o senhor conhecia ele antes, não? O engenheiro Mafuz? Uma vez ele foi na FURP representando uma empresa que acho que era dele, de um sócio, Olha que detalhe, ele era oferecer para prestar serviço para a Américo Brasilense, mas como nós tínhamos a Uniemp, não foi levado. E o senhor não sabe se essa empresa forneceu o serviço para a Américo Brasiliense depois que ele virou funcionário? Não sei. O senhor não tem conhecimento, não é? Quando o senhor assumiu a FURP Guarulhos, o senhor disse que a situação era precária lá, né? Estava sucateada a empresa. É porque tinha contratos abandonados. As empreiteiras tinham começado obras e abandonaram. Né? Eu só perguntei para o senhor, era sucateada, estava abandonada, acabada? Uma parte, sim. Quando o senhor assumiu? Isso. O senhor foi o paladino? Não fui não. Eu só foi? fiz o meu trabalho. Não, tinha uma grande equipe, os profissionais lá muito competentes, da área farmacêutica também. A minha parte era só fazer obra. Sim. Aí o senhor chega na FURP e depara com esse cenário aí obscuro lá na FURP, né? Uma situação de decadência. Não foi isso? Na época... Sim, FURP Guarulhos, estamos falando da FURP isso, Guarulhos. Essas obras abandonadas realmente eram extremamente... Então já havia indício de incompetência na FURP Guarulhos. Não sei o que dizer, o que aconteceu no período que me antecedeu. Não sei por que essas obras... Não, o senhor já falou que chegou lá, era um desastre. As Saiu obras da sua estavam boca paralisadas. Isso. Então a FURP, já Guarulhos, era uma incompetência pura. Quando eu cheguei... Quem o contratou também era incompetente, porque ele já estava lá. Quando eu cheguei, eu chamei as empresas que tinham os contratos ainda em vigor, mas com a obra paralisada, e nós rescindimos todos os contratos. Com essa rescisão de contratos, me facilitou abrir uma nova licitação. Foi aberta a nova licitação, executada a obra e a fábrica começou a produzir. A fábrica de sólidos 2. Já existia uma linha de produção de sólidos 1. Tinha 2 linhas de produção de sólidos. Uma operava e uma estava paralisada, que o prédio estava bem destruído. Essa segunda, que chamava Sólidos 2, é que nós pusemos em operação depois da minha chegada. Ô Luiz, ainda em Guarulhos, vamos continuar em Guarulhos aí. O senhor sabe que uma nova licitação encarece a obra. Deputado, a obra mais cara que existe é a obra paralisada. Isso eu ouvi alguns meses atrás
do presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Roque Cittadini. Não existe obra mais cara que obra paralisada. O profissional que é gestor de uma obra pública, ele não pode ceder para um empreiteiro, óbvio, mas ele tem de fazer tudo para não deixar a obra parada. A obra parada custa caro. As empresas que estavam lá com a obra paralisada tinham recebido pelos serviços que tinham sido feitos e nós rompemos o contrato ali. Não foi pago um centavo a mais. Os serviços faltantes foram licitados, executados. Então o Cittadini disse que a obra parada ela é cara, né? Cara é licitação errada. Fazer errado. Isso que é caro. Também. Não é obra parada, não. É dar para a orelha seca a obra que o cara não tem competência para fazer. E isso tem que estar no contrato. Tem que estar no edital. Não é ouvir o Cittadini, seja lá quem for. O prejuízo foi grande. Já começou aí em Guarulhos. Agora outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. Aqui de Guarulhos mesmo. Aí o senhor restaurou a empresa aqui em Guarulhos, pelo que eu vi aqui. Desculpa, deputado. Eu fiz as obras que me cabiam, me competiam como assistente técnico de engenharia, gestor, fazer as obras. Isso, eu vi. Isso. Aí o senhor, nessa época, aqui em Guarulhos mesmo, nós começamos a ter produzir 2,5 milhões de remédios, foi 2 isso? 2 bilhões e meio. 2 bilhões aqui em Guarulhos? Isso. Em Guarulhos. Repito Ano, sempre. hein? Desculpa. Não, repito sempre Guarulhos. Havia necessidade de uma Américo Brasiliense e aqui a produção já bateu o recorde? Posso dizer, deputado. Essas coisas são estranhas, não é? O senhor estava lá e aí chegou o cronograma de trabalho lá para a Américo Brasiliense. Mesmo? Sendo que a FURP Guarulhos já dava conta do recado. Né? Na verdade, ela não produzia isso tudo. Ela passou a produzir, creio que em 2005 foi esse ano que bateu o recorde. Ou 2005 ou 2006. 2004, com certeza não, que foi o ano que nós fizemos a fábrica de sólidos 2. Esse recorde de produção da FURP ou foi 2005 ou 2006. Me foge, mas isso tem... Fácil, pela Google acha isso, porque foi o recorde de produção de medicamentos. Então não havia necessidade da Américo Brasiliense. O senhor disse aí também, aí, para a minha nobre colega aqui, Beto Sayão, que era porteira fechada. O edital dizia porteira fechada. Turnkey, Não dizia? É porque os equipamentos eram instalados e prontos para a produção. Então, isso. Porteira fechada. Quando a FURP entra para comprar o importado, cai o preço. Temos ela tem isenção de alguns impostos. Então temos um lucro. Por que o aditamento do muro, se nós tínhamos lucro? Na proteção do poço artesiano. Deputado, essa margem do córrego que foi aditado foi na primeira etapa, no contrato não do consórcio, da MPD Engenharia. E toda vez que você tem um aditamento, você adita acréscimos e supressões. Eles são independentes, tanto é que o Tribunal de Contas é muito rigoroso com relação às supressões, que você faz a supressão no contrato e o contrato passa a vigorar com valor menor do que aquele que foi licitado, exatamente para cair o percentual dos 25% permitidos por lei para aditamento. Então, isso tudo é considerado. Então, quando você suprime um equipamento sai mais barato, você suprime e cai o valor do contrato. Isso foi feito nesse aditamento. Eu suprimi de alguns sistemas farmacêuticos, outro teve acréscimo. Isso foi feito e era... Eu não tenho como definir agora de cabeça o percentual desse aditamento da fase 2, que é do consórcio. Depois, se foi aditado os 25% previsto na lei, eu não sei. O aditamento não foi grande e foi muito objetivo. O relatório está aqui, eram sistemas farmacêuticos. Quando você compra um sistema farmacêutico, existe um termo que se usa na área da indústria farmacêutica, que é sobressalentes. São peças de reposição que são normais, depois de um determinado... Tem uma vida útil, né, normal, e as ferramentas de operação dessas máquinas. Então, eram oferecidos para a FURP, pelos fabricantes, que foi definido, vai ser comprado esse equipamento da Christie ou da FET.
Ele falava, olha, eu tenho um pacote aqui de ferramentas e tenho um pacote de sobressalentes. O departamento da área técnica farmacêutica falou, olha, nós precisamos desses sobressalentes, nós precisamos dessas ferramentas. Foi aditado. Isso a FURP comprando direto. A MPD fazia parte do consórcio? Não. Não. O consórcio era formado por Camargo Correia, que era a empresa líder, Chaim, Planova e OAS. Então o consórcio, quando pegou, era para construir a fábrica, certo? Aí surgiu um problema, houve outra licitação com a MPD que ganhou por 15 milhões. A MPD fez essa primeira parte que eu trouxe o relatório. Enquanto ela executou o prédio, a parte de construção civil, é como se fosse esse prédio aqui. Ela executou esse prédio, durante a execução nós desenvolvemos os projetos legais, os projetos técnicos de área de ar-condicionado, gases medicinais, vapor e tudo mais, e as linhas de produção, que é o enxerto, é o que viria aqui dentro, as salas limpas e tudo mais. Isso que o consórcio ganhou, a segunda etapa. Outra pergunta. Pois não. Quem fazia as medições? Olha, as medições, eu tinha 2 engenheiros fixos em Américo. O senhor que fazia. Eu era o responsável. As medições, os meus técnicos ficavam em Américo Brasilense, em período integral, acompanhando, medindo. Tinha 2 engenheiros e mais os auxiliares dele. Eu tinha uma equipe de coordenação da Uniemp aqui em Guarulhos, que era o meu escritório. Essa equipe tinha um coordenador, muito competente também. Tinha o Peixoto, que veio aqui depor. E mais uns 2 ou 3 funcionários, além do seu Armando, que era especialista em sistema farmacêutico. As medições eram feitas e a responsabilidade, sem sombra de dúvida, é do gestor do contrato. E elas seguiam a norma, não eram mexidas nessas medições. Não, eu acompanhava e, obviamente, atestava. Isso. E aí, o engenheiro, a gente... E por que eles recorreram no contrato? O senhor sabe disso? O porquê deles acionarem que o Mafus foi um dos... que o Ministério Público acusa dele ter recebido a propina. Por que aqueles 18 milhões foi incluído para o consórcio cobrar de novo? O senhor lembra desse fato ou não? Não, isso aconteceu depois da minha saída. Até então, por motivos da FURP, não existia atraso. Se existia, era coisa insignificante, de dias, não tinha um atraso de cronograma por culpa da FURP. Existia, sim, por culpa da empreiteira, do consórcio. Pelo que eu li na imprensa, eles alegam que as cartas de crédito ficaram travadas, não saíam, e o recurso também, que não havia reparto de recursos por parte da Secretaria de Saúde para a FURP. Isso eu desconheço, porque eu já tinha saído, não tive mais um acesso, não tive mais uma informação da FURP, a não ser agora com a CPI. Obrigado, viu, senhor? Pois não. Muito obrigado pela presença. Eu só queria parabenizar os vereadores de Guarulhos aí pela iniciativa, a proteção aos funcionários da FURP, e dizer ao sindicato que ele falhou também, não é mesmo? Que devia de estar atento a isso aí, o sindicato. E hoje eles até se propôs em ser ouvido aí, seu presidente. O sindicato, é isso? Parece que o sindicato, me parece que... Não, o sindicato solicitou, Excelência, uma reunião com a CPI. Agora, já foi feita essa reunião lá na fábrica de Américo Brasilense. A nova deputada Beth Saão compareceu, fez toda a oitiva. Ela deve relatar no relatório dela essa reunião. Muito obrigado aí, senhor Luiz. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. O nobre deputado Auri, que hoje está... Então eu vou me inscrever aqui, passo a palavra então ao nobre deputado agente federal Danilo Balas, para que eu possa fazer algumas perguntas então ao doutor Luiz Roberto Beber. Assumo a presidência e já repasso a Vossa Excelência para perguntas de praxe. Bom, o senhor já fez uma explanação aqui, senhor Luiz Roberto Beber, mas tem algumas dúvidas aqui para a gente
até ajudar com que os subrelatores possam desenvolver o seu trabalho e a gente ir fechando aqui a linha de pensamento que eu tenho sobre tudo o que aconteceu. Por que o senhor deixou a FURP? E me convidaram para sair. Era um bom emprego que eu tinha, não posso reclamar. Por que lhe convidaram para sair? Sei, mudou a administração, né? Assumiu um novo superintendente e levou a equipe dele. Pelo que o senhor relatou aqui, existe uma pressão grande do consórcio, como tem de todas as empreiteiras, cada um busca o seu objetivo, muitas vezes mergulham no preço, depois querem vir no aditivo. Exatamente. Ou supressão de determinados serviços, e o pessoal faz vista grossa, né? Aconteceu isso? Na verdade, eles procuravam achar defeitos tanto no contrato como no projeto, tudo para gerar aditamento. Isso não tem dúvida, né? Fica claro nessas colocações que eu fiz, inclusive, né? Mas a gente agia de acordo com o que estava estipulado no contrato. Talvez isso tenha desagradado, mas para mim não tem problema não se desagrada não. Eu não tinha um relacionamento agressivo com ninguém. A empresa líder era a Camargo Correia, nada, mas também cada um fazendo sua parte. A minha parte era ser gestor da FURP. No depoimento do senhor a uma comissão de sindicância da FURP, o senhor relatou que no final da sua passagem pela fundação, o consórcio estava diminuindo sensivelmente o ritmo da obra de Américo Brasiliense e que ocorreram algumas rejeições de qualidade aos trabalhos. Que providência o senhor tomou em relação a essa redução do ritmo da obra? E o que foi fruto, qual o objeto das rejeições da qualidade dos trabalhos? Um exemplo que eu já citei aqui é o ar-condicionado, né? Esse realmente era um caminho crítico da obra. Existia também, tem o pipe rack, que uma rede elevada de dutos que leva água purificada, vapor, para dentro do complexo industrial. Parece que foram cravadas estacas excêntricas e a minha fiscalização lá detectou isso. Essas estacas excêntricas tinham de ser substituídas, eles simplesmente paravam ali, estava errado, eles paravam para sei lá que solução dá. Isso tudo travou, mas o que travava mesmo era em função do consórcio, nunca em função da FURP. A FURP sempre procurou atender a equipe que eu tinha lá em Guarulhos, que analisava os sistemas farmacêuticos, tudo. Embora fosse um volume muito grande de documentos, tudo, mas sempre foi muito prestativa e muito rápida. Ela devolvia, quando existia, obviamente, falha, apontava as falhas, devolvia para o consórcio corrigir. Existia algumas coisas que eles tocavam, outras... Eu vou dar um exemplo de uma situação interessante. Dentro de uma sala limpa, não pode ter um canto, nenhum, nem na luminária. Foi feita uma laje, era feitos furos na laje, já na primeira etapa da obra, feito pela construtora MPD Engenharia, e ali é colocado um vidro, tanto é que para trocar uma lâmpada é por cima, não pode entrar na sala limpa. Então não pode ter um canto. A tubulação é feita com solda orbital e depois é feita uma espécie de endoscopia. Se existir uma rebarba da solda na tubulação, é rejeitada. É tudo muito complexo. Estas salas não pode ter um canto. Então, o consórcio fazia lá as paredes, a parte mais fácil, e é mais cara em função disso. A parte mais rápida eles faziam, que é a parte plana, quando chegava nas curvas, tanto de piso, como de teto, como de canto, eles não faziam, para poder medir só aquela parte que era cara, tal. Obviamente que isso não é aceitável. A minha equipe lá não aceitava, eu tinha engenheiros lá. E isso era tudo relatado, isso é relatado em ata, em troca de correspondência, tudo tem na FURP, tudo tem lá, arquivado, bonitinho, sem problema nenhum. E
Nessa sindicância, o senhor admitiu que pediu a troca do gestor do consórcio, que era o Marcos Benício, é isso? Benício dos Santos. E ele foi substituído? Foi. E aí a relação melhorou ou não? Eu nem lembro quem o substituiu, porque logo depois quem foi substituído fui eu, né? Mas eu não lembro nem quem o substituiu. Eu lembro que quando eu saí, continuou a equipe, tinha uma equipe muito boa da Uniemp. O coordenador era o José. Era da Uniemp ou era da Ductor? Porque a Uniemp, como não tem mão de obra, ela contratou a Ductor, e não só a Ductor. Ela não fazia, a Uniemp não fazia só a fiscalização e supervisão da obra. Ela desenvolveu todos os projetos de utilidades. São projetos extremamente complexos. Ela desenvolveu os projetos legais de bombeiro, todos os projetos foram desenvolvidos. Então, dessa equipe, quem coordenava era o José Rubens, ele participava de todos os assuntos junto comigo, a gente procurava não tomar decisão isoladas, né? Não receber, não tratar, não fazer reunião isolada, era sempre a equipe. E no período que o senhor ficou lá, o cronograma de execução de obra foi cumprido? Ele começou a atrasar no finalzinho, viu? Começou a atrasar porque realmente o consórcio não percebeu que não ia ter sucesso lá e começou a segurar um pouco. Botou um certo tipo de pressão para que o senhor abrisse. Eu não sei se eles pressionaram pagar aquilo que não era devido. Como, que tipo de pressão, tal, mas obviamente a gente está ali para cumprir o papel da gente, boa. Não saí e também não fiquei mais sabendo o que aconteceu. O senhor acredita que as suas divergências com o consórcio foram em função do senhor não aceitar aquilo que não era correto? Na verdade, né, esses 4 itens que eu citei aqui, eu não citei por acaso. Isso daí está documentado, está no processo. Vou perguntar para o senhor. Está tudo documentado, tem atas de reunião, tudo. Logicamente que eles não ficaram satisfeitos. A intenção deles era ter o maior lucro possível. Se eles conseguissem comprar os importados pelo preço que estava na tabela da licitação em real, só aí eles ganhariam 13%. 13% de 60 milhões. Senhor, quem o substituiu foi o Ricardo Luiz Marfus. Sim. Eu já disse aqui que ele esteve uma vez, quando então o senhor ocupava o cargo que ele passou a exercer, depois oferecendo serviços. Após a sua saída de lá, o senhor manteve contato? Não, nenhum. Nunca mais, inclusive por questões técnicas que eu poderia tentar esclarecer, se tivessem dentro do meu conhecimento. Eu nunca mais foi procurado lá? Nunca mais. Por ninguém? Por ninguém da FURP. Esse projeto da fábrica de Américo Brasilense, tanto a fase 1 como a fase 2, existia um projeto executivo? Existia, da fase 1, o projeto executivo completo. Da fase 2, o projeto das utilidades e o projeto dos sistemas farmacêuticos, eles eram desenvolvidos de acordo com o fabricante. Você escolhia o equipamento, para isso a equipe técnica da FURP fez viagens para conhecer os equipamentos e ver o que era mais adequado para a FURP. Essas viagens resultaram na escolha dos equipamentos que estavam especificados na licitação. E depois disso, existe um intercâmbio e isso era o consórcio que fazia, né, da equipe contratada por eles, que era um escritório com sede em cidade da Alemanha, em conjunto com o fabricante, sempre supervisionado pelos técnicos da FURP. Os técnicos da FURP iam para esses fabricantes acompanhar periodicamente, acompanhar a execução dos sistemas farmacêuticos. Então, isso tudo era feito durante a aquisição e depois durante a aprovação dos sistemas, né? Até a importação, tudo era acompanhado por técnicos da FURP. Quando o senhor pediu a substituição do Marcos Benício, quem o sucedeu lá? Eu não lembro, porque foi bem no finzinho. Pelo período que o senhor ficou lá, a fábrica estava pronta. E Américo? Ela terminou em 2009, o senhor saiu em 2007. Eu saí em janeiro de 2007.
Então eu queria entender um pouquinho aqui para... Todas as pessoas que vêm aqui contribuem muito aqui com a CPI. Alguns mentem, né? Eu acho que os deputados e as pessoas que acompanharam aqui puderam verificar bem. Fase 1 da obra, que não era o consórcio, liderado pela Camargo Corrêa, uma outra empresa. O senhor disse que era a obra do prédio. O que era então? Era construiu, ergueu, fechou, entregou. A segunda fase era toda... Teve piso industrial, tudo, autonivelante, tudo. A segunda fase era construir as salas limpas, que são complexas, o ar-condicionado, todas as utilidades, que é elétrica, hidráulica, vapor, todas as utilidades. Eu acho que eu tenho a relação até aqui, é muito extensa. Se eu puder deixar com a gente, nos ajuda. Ajuda os senhores deputados aí no seu relatório. Teve adaptação do projeto conceitual, estudo preliminar, projetos básicos, projetos legais, que são todos os projetos de aprovação legal, né? Hidráulica, elétrica, combate a incêndio, instalações fluido-mecânicas, eletrônica, instalações mecânicas e utilidades, instrumentação e automação predial, controle de acessos e vigilância. E, principalmente, né, o projeto de ambientação das salas limpas. Salas limpas, depois que você escolhe o equipamento que você vai botar lá dentro, tem uma adequação. Em hospitais chama programa físico funcional. Você detalha tudo isso, onde vai cada coisinha, que o médico vai chegar lá, tem o foco cirúrgico, toda a estativa, tudo, ele vai fazer a operação no paciente. E tem que estar tudo certinho, no lugar certinho. Toda a sala limpa tem esse projeto. Isso foi desenvolvido depois que eu saí. O contrato, então, da segunda fase, que é o consórcio, liderado pela Camargo Corrêa, o senhor lembra o valor total do contrato? Em torno de 125 milhões. 125 milhões. Metade disso era equipamento... 60 milhões, que ele... Mais ou menos 60 milhões. A FURP pagava direto pagava e o direto. consórcio tinha uma comissão pela intermediação, pelas visitas que eram feitas, pelo acompanhamento. E por que teve esse embate? Se a FURP é que tinha que emitir a carta de crédito e quem comprava era a própria FURP e pagava? Eles queriam comprar em nome da FURP e pagar. E aí o senhor não aceitou? Então o que eles queriam era obter a isenção de impostos? Não, aí não teria isenção de impostos. Se eles comprassem, mesmo em nome da FURP, não teria. Isso, pelo menos, é o que eu tenho no relatório do Departamento Financeiro, Administrativo e Jurídico. Que não era viável a aquisição pela empreiteira, pelo consórcio, em nome da FURP. Porque a FURP tinha que comprar Isso aconteceu direto. Depois que o senhor saiu? Não sei dizer. Eu não sabe disso. Não, eu acho que não, porque isso foi decidido na época em que estavam fechando os negócios com os fabricantes. Foi na minha época, não, creio que não. Creio que ficou desse jeito, mesmo, em nome da FURP. E com isso a FURP teve um ganho? Ou já estava previsto esse ganho? Na verdade, não, teve um ganho porque não foi pago os impostos que a FURP tem isenção, não é? E quanto ao ar-condicionado, que o senhor disse que é um custo altíssimo em função da técnica ser empregada nas salas, eles queriam fazer um outro tipo, daquilo que era Não é um necessário. outro tipo. O que eles teriam de fazer estava especificado em projeto e a gente exige que faça. Só que as empresas que eles contrataram, talvez tenham feito uma cotação de preço, não sei, mas as empresas que eles trouxeram não tinham condições técnicas de executar o ar-condicionado de ar purificado, de cascata de pressão, que exige um laboratório farmacêutico. E essas obras de ar-condicionado foram realizadas enquanto o senhor ainda estava lá? Ou não, depois? Porque no finzinho da minha estada lá, creio que no meados de novembro ou já em dezembro, se eu não me engano, o nome da empresa era Paner. Ela abandonou a obra, ela recolheu todo o material dela e foi embora da obra. Porque ela não tinha condições de fazer mesmo. Existiam embates muito grandes entre os nossos especialistas,
que nós contratávamos pela Uniemp com essa empresa, porque eles não tinham condições de executar. Você lembra qual era o custo desse sistema de ar-condicionado? Mas é caro, viu? 20 milhões, 30, o que Não deve chegar a isso. Não deve chegar. Porque se a obra toda, metade são... Se o senhor for em loco com a gente lá em Américo Brasiliense, o senhor saberia hoje constatar se aquilo que estava no projeto foi executado ou não? Não, não. Não, porque, na verdade, eu tinha 2 engenheiros que ficavam lá direto. Eu não ficava direto. Quem são os dois, senhor? Engenheiro Formica e engenheiro Eric. O Eric era mais de utilidades e o Formica da parte civil. Eles ainda estão funcionários lá da FURP? Eram de carreira? Não, eles eram da Uniemp, né? Da Uniemp. Olha, tinham bons funcionários. O Zé Rubens, o Peixoto, o Eric e o Formica são profissionais bastante gabaritados, e sem contar o senhor Armando, que era da área de sistema farmacêutico, que esse a gente realmente desconhece, e ele trabalhava em conjunto com os técnicos da FURP com muita eficiência. Ficou uma dúvida, talvez por falta de conhecimento da área, e até da formatação total da proposta. Quem pagava os equipamentos era a FURP. E as empreiteiras, lideradas pela Camargo Correia, queriam eles fazerem a compra. A compra direta, é. Tá. E aí pagaria a empreiteira. Isso Que diferença dava isso? Tinha os 13% o ICM... ainda da diferença do câmbio. Não, do câmbio é outra coisa. A diferença era o recolhimento de ICMS, COFINS, PIS, essas coisas que a FURP é isenta. E aí quem comprou foi a FURP, e a FURP descontou do pagamento deles pagou direto. A FURP pagava isso direto, acho que através do Banco do Brasil, se não me engano, através de carta de crédito, e pelo que eu lembre, né, isso daí não era mais a minha área, eu passava isso para a área administrativa e financeira. Pois não. Só uma pergunta, Luiz. O senhor disse que era 60 milhões em equipamento, não é? Mais ou menos. Então vamos chegar agora num acordo. A FURP comprando, isso caía para 50, 40, 45? Não, eu não sei dizer quanto, porque isso era a cotação do dia. Caro, o imposto... Era a cotação do dia. Nós não estamos falando do câmbio, nós estamos falando do desconto. Isso. O desconto eu tenho aqui, que foi feito um aditamento de equipamento por equipamento. Cada um quanto custou, quanto foi previsto. Chegava a esses 60 milhões que era de equipamentos? E aqui está com valor consolidado 46 milhões. Esse 46 milhões é preço dos equipamentos. Tinha algumas outras coisas no componente equipamentos que agora me foge, mas os equipamentos estava previsto. Valor licitado 43 milhões de reais, valor consolidado 46, em função do aumento daquele equipamento do Sistema 10 de água purificada, que ele foi significativamente maior. Os demais ou manteve ou diminuiu o preço. Isso foi um relatório de visita técnica dos participantes das negociações dos equipamentos e, posteriormente, isso foi feito o aditamento. A obra ficou mais de 60 milhões. Não. Isso, presidente, o senhor queria saber. A obra como um todo teve a primeira etapa, que a deputada falou que ao final ficou em 20 milhões ou 21 milhões. Né? Essa pacífica, ela fez, entregou, foi recebida, está lá. A segunda etapa, que o consórcio que ganhou, era a licitação 125. Eu devo ter feito este aditamento que implicou num acréscimo, sei lá, de 3%, 4%, 6%. Eu não lembro, de cabeça eu não lembro, mas está tudo registrado, tudo aprovado. Tal. Depois disso, o que foi aditado e o que foi feito de reequilíbrio, eu desconheço. O senhor chegou a ser chamado à FURP depois da sua saída para prestar algum tipo de orientação ou esclarecimento ao seu sucessor? Não, nenhum.
Quem lhe sucedeu deve ter feito tudo aquilo que as empreiteiras desejavam, né? Eu desconheço. Sinceramente, eu não tive mais contato. O contato que eu tive com ele foi só na... É porque houve a denúncia, houve uma delação premiada em que ele solicitava propina. Ofereceram propina para o senhor? Não, para mim não. Nunca, em momento nenhum? E para a sua equipe? De jeito nenhum. A minha equipe, direto da FURP, eram 3 estagiários. Mas nunca deram a entender nada? Não. Nunca tive problema. E também eu creio que é impossível para o pessoal da Uniemp. Eu trabalhava junto com eles, a responsabilidade era minha, eu tocava isso com bastante critério, confiava no trabalho deles, não tinha problema nenhum. E o conselho da FURP, que fez a sabatina quando o senhor lá ingressou, foi convidado, a ordem saiu deles para sua demissão? Não. Houve uma reunião? Que eu saiba, não. Não, que eu saiba, não. Eu fui chamado, já sabia, porque o Mafuz tinha ido até lá, mas fui chamado pelo Dr. Ricardo Oliva, que me comunicou, agradeceu, foi tudo muito... O senhor já conhecia o Ricardo Oliva? Conhecia de passagem, não tinha amizade, as reuniões que eu participava do conselho, porque tudo na FURP era aprovado pelo conselho. Quando tinha assunto meu, por exemplo, um aditamento, era submetido ao conselho. E aí eu participava das reuniões do conselho para esclarecer. Tudo era levado ao superintendente, que encaminhava para o conselho, e eu participava das reuniões quando o assunto era da área de engenharia. E o senhor foi simplesmente chamado lá, então, pelo superintendente, falar, agradeço o seu trabalho, agradeceu, muito obrigado, e não motivou? Não, sem motivo nenhum, não tinha motivo nenhum. Bom, o senhor é um profissional da área, o senhor achou normal isso? Eu lamentei muito, porque realmente eu gosto da engenharia, sempre trabalhei com muito prazer na área de engenharia, fui gestor de obra pública, de administrações, acho que a grande maioria dos partidos políticos, não me envolvo em política em hipótese alguma, e obviamente eu queria ver a fábrica pronta. Não deu, paciência. O senhor trouxe a nós aqui várias informações muito objetivas de tudo e do seu descontentamento, seu trato lá com os representantes do consórcio não foram bons. Mas por que o senhor acha que não queriam que o senhor viesse depor aqui? Eu não sei quem e eu não sei realmente o porquê. Realmente desconheço. Para mim, talvez me dá a impressão, porque eu estava 13 anos sem ter notícia nenhuma, não teria nada a acrescentar. Eu realmente, após saber que iria ser convocado, eu assisti os depoimentos do Peixoto, do Adivar e do Mafuz. Assisti para ter uma noção do que era, que eu não tinha nem noção, porque eu estava... O que o senhor achou dos depoimentos? Eu não sei, não posso dizer nada, não. O Adivar eu não tinha contato nenhum, o Mafuz eu conheci quando saí, quer dizer, também tive pouco contato, porque os contatos que eu tive com ele foram mínimos. E o Peixoto era funcionário da equipe, mas ele era subordinado ao José Rubens. Depois que eu saí, acho que saiu o José Rubens e o Peixoto assumiu. Mas também profissional muito gabaritado. O projeto que o senhor cuida hoje monta qual o valor? Na verdade, o financiamento do BID não é só para obras, é para a área de saúde. Tem muito investimento na área de saúde, linhas de cuidados. O financiamento é de 118 milhões de dólares. Nós estamos terminando daqui a 30 dias um hospital que está custando 120 milhões. Né? Um hospital está ficando muito... Quantos leitos tem lá? 425 leitos, um hospital de urgência.
Ele foi matéria do Fantástico, eu creio, que há um mês atrás, quando pegou fogo naquele hospital do Rio de Janeiro, porque eles usaram como referência esse hospital em função do sistema de combate a incêndio. O que o senhor traz para a gente, para a CPI? Se o senhor tivesse que falar alguma coisa a mais, o que o senhor colocaria? Uma coisa vocês podem ter certeza, tudo que eu falei aqui foi muito espontâneo. Se eu soubesse mais alguma coisa, eu colocaria. Tive de recorrer ao Google e mais alguns guardados que eu tinha para poder estar aqui, porque realmente 13 anos. O senhor poderia deixar cópia de tudo que o senhor trouxe? Eu gostaria que esse eu já devolvi. Cópia. Esse já está. Depois, se quiser. Se puder deixar o que o senhor tiver, a gente já tira a cópia e lhe devolve até para passar para os senhores deputados. O que fazer com o prédio da FURP? O senhor acha que há interesse do mercado naquele prédio? É um laboratório, hein? Eu acho que se existir realmente desativado, é impossível deixar um prédio daquele. Ele é muito bem construído, vocês vão ver aqui a primeira etapa. Eu não conheci depois da primeira etapa, eu não conheci internamente, mas o projeto é bom, a construção foi boa. Senhor Luiz, pegando o gancho do presidente aí, a logística da entrega do remédio, o senhor tinha conhecimento? Não tinha. Não tinha nenhum. Eu recebo reclamações, por exemplo, ontem a Prefeitura de Itapecerica não entrega o remédio e quando entrega está no dia vencido já. Tem que entregar para a população imediatamente, que uma semana depois está vencendo. Na sua época não existia. Não, é porque eu cuidava só da área de engenharia, né? Essa área realmente... tanto é que o Adivar ele já trabalhava na época, mas eu não tinha contato nenhum com ele, porque ele era gerente industrial, né, da área farmacêutica, eu não tinha contato nenhum. Né? Eu só tocava... E ficava muito em Américo Brasilense também, não tinha o dia a dia da É uma fábrica bem montada. Muito sólida. Eu acho que está lá, a primeira etapa está lá. O mercado farmacêutico pode ter interesse na compra daquilo, caso o governo queira se dispor. Eu acho que sim, porque ele está construído há 15 anos, né, a primeira etapa, que é a parte a parte civil, vai a casca, está perfeita, né? Eu acho que não tem vício nenhum de construção, não tem falha nenhuma construtiva, tal. Então eu acho que... E a de Guarulhos? A de Guarulhos é um complexo bastante, acho que antigo, né? Porque quando eu cheguei, é bonito Guarulhos, hein? Eu gosto muito de lá, trabalhei lá, muito feliz quando trabalhei, não tem dúvida. O prédio 25 foi o que nós fizemos, tinha um problema, porque quando nós interrompemos o contrato da empresa que estava abandonada, ele foi construído com uma estrutura metálica que não suportava as utilidades lá em cima. Então, quando nós retomamos, nós fizemos um reforço de toda a estrutura para poder aguentar a carga das utilidades que vem tudo por cima, né, da sala limpa. Mas isso foi feito, está lá perfeito e funcionando. Bem, tá. Me dou por satisfeito, obrigado. Repasso a palavra a Vossa Excelência. Bem. Pergunto aos senhores deputados se tem mais algum questionamento. Senhor Luiz Roberto Beber, tem algo mais que o senhor deseja colocar para encerrar? Não. Eu uso da palavra. Só peço desculpa se não foi suficientemente esclarecedor, mas é que o tempo apaga algumas coisas. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Agradecer muito a sua presença aqui. É importante a sua vinda. Comunico aos senhores deputados que recebemos, então, o resumo, o trabalho feito pela FIPECAF sobre a fábrica de Américo Brasilense. Isso já deve ter sido passado à assessoria dos senhores. Eu passo a fazer leitura de um resumo para dar conhecimento aqui, um breve resumo que fizemos aqui. Contrato firmado entre a CPP e a Fundação de Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FIPECAP, teve como objeto a análise da execução da concessão administrativa para a gestão, operação e manutenção da unidade de Américo Brasilense, de modo a encontrar alternativas para a repactuação do contrato e rescisão contratual.
Dados do contrato, a PPP de 22 de agosto de 2013, a contratada foi a Companhia Paulista de Medicamentos, prazo de concessão 15 anos, forma de remuneração, parcela A, valor fixo mensal a ser pago por registro de medicamentos da lista básica. Parcela B, valor variável pago pela produção de medicamentos de acordo com o volume produzidos com base na tabela de preço máximo de vigência ao governo PMVG, aplicando-se o desconto de 49,99%. Diferenças identificadas entre as previsões contratuais e efetiva execução do contrato. 1. Os investimentos previstos eram de 63 milhões até o final de 2014, mas apenas 18 milhões foram executados. 2. Deveriam ter providenciado registros definitivos, mas adotaram a modalidade registro clone. 3. Não houve pagamento de nenhum valor referente à parcela A. 4. A parcela B foi paga tendo como base os valores das atas de registro de preços da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, BEC, gerando um valor pendente de 72 milhões de reais. 5. A quantidade adquirida de medicamentos inferior ao previsto no contrato. Desde a assinatura do contrato, houve a queda nos valores da compra dos medicamentos junto ao mercado privado, que justificou a compra por atas de registro de preço pela BEC aproximadamente por 1/3 do valor contratado. Alternativa de soluções analisadas. 1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Consideraram duas possibilidades de recomposição. Subir o desconto de 49,99% para 61,62% sem a realização dos investimentos pendentes. 2. Subir o desconto de 49,99% para 57,4% com a reprogramação do cronograma de investimentos pendentes. Conclusão sobre essa alternativa: a redução máxima que conseguiriam na remuneração do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato seria de 23%, insuficiente para reverter o quadro frente de distanciamento do valor de medicamentos no mercado, ou seja, o contrato continuaria demasiadamente oneroso para o poder concedente. 2. Repactuação do contrato. O realinhamento de preço praticado no contrato com as condições de mercado, com a revisão da lista básica de medicamentos e redefinição da demanda da assistência farmacêutica, alguns medicamentos demandariam tempo para desenvolvimento e obtenção de registro. Conclusão: sobre essa alternativa, as revisões seriam tão profundas que justificariam uma nova licitação. 3. Rescisão do contrato. A concessionária deveria, a título de indenização ao poder concedente, 61 milhões e meio, em razão da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Já o poder concedente deveria 16,9 milhões a título de investimentos não amortizados. Compensando estes valores, a concessionária deveria 44,6 milhões à FURP. A FURP tem pendentes 72,3 milhões não pagos à CPM. Assim compensados os valores, a indenização devida pela FURP à CPM seria de 27,7 milhões, mais multa e juros de mora. Conclusão sobre essa alternativa: com a rescisão do contrato da FURP, deveria, a título de indenização, com compensação da dívida da FURP com a CPM, 27,7 milhões, acrescentados os valores relativos à multa e juros por atraso dos pagamentos. Estimaram que a rescisão do contrato da PPP representaria uma economia anual de 60 milhões de reais. Indicam que o custo de manutenção da unidade seria de 3,9 milhões por ano e conclui que este custo poderia deixar de ser um ônus se o poder concedente der outro uso ou mesmo a venda da unidade de Américo Brasilense. A CPM apresentou à CPI FURP memória de cálculo da dívida da FURP, que em 16 de setembro de 2019 alcançava 97,7 milhões com multa e juros. Assim, seguindo a lógica da conclusão do estudo da FIP-FIPECAP, concluímos que o valor devido à indenização
na hipótese de rescisão, seria de 53 milhões de reais, que o Estado deveria pagar à CPP. Isso é um resumo que a minha assessoria fez do relatório encaminhado aqui do governo para a CPI. A gente tem no programa a entrega dos subrelatórios amanhã. Conversando com a nobre deputada Beth Saão, ela solicitou que a entrega desses relatórios pudesse ser feita na quinta-feira à tarde. Se os senhores concordam com isso. E aí nós temos que definir se a leitura de cada relatório, dos 4 subrelatores, serão feitas numa próxima reunião ou não. Então, os nobres deputados fariam a entrega até quinta-feira, a gente dá publicidade desses relatórios para que o subrelator possa, que o relator final possa fazer o seu relatório final. Existe uma reunião amanhã que, então, ela fica cancelada em função da entrega desse relatório na quinta-feira. Eu acho que é entregar na comissão, Excelência, até o final da tarde. Nada mais a ver tratado, dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos.